nós vamos obrigatoriamente, né, fazer uma abordagem em cima do Teorema de Arquimedes ou princípio de Arquimedes, e na verdade o que nós queremos, né, é o empuxo, tá? Destacar o empuxo, certo? Professor, o que é empuxo, na verdade? Em primeiro lugar, o empuxo, gente, é uma força, é um vetor, é uma flecha, tá? Correto? Ah, o senhor vai dizer o que é o princípio de Arquimedes? Sim, eu vou dizer, tá? Mas eu vou ser agora bem contundente numa coisa assim, ó, que vocês possam entender de uma maneira prática, pegando um exemplo, tá? Uma coisa é você, por exemplo, pegar uma pedra, vamos supor que seja uma pedra de massa razoável, de peso razoável, tá? E colocar, por exemplo, na piscina. Não, primeiro tu pega, em primeiro lugar assim, ó, vamos organizar melhor. Tá? Você pega a pedra e segura a pedra, sustenta a pedra, por exemplo, no ar. Tá? E essa pedra, ela pesa. Não precisa ser uma pedra, pode ser um tijolo. Tá? Tijolo pesa. Tá? Tijolão. Ou 2 tijolos, sei lá. Tá? Depois tu pega esses 2 tijolos e tu coloca num tanque com água. Certo? É ou não é verdade? Tá? Esse tijolo, ele vai aparentar ficar mais leve. Tu sabia que isso aí tem tudo a ver com uma força que nós vamos agora apresentar, que nós vamos, né, evidenciar, que se chama a força de empuxo? Essa força de empuxo é uma força que aparece dentro dos líquidos. Ah, também aparece no ar também, né, professor? Sim. Tá? Mas o empuxo no ar é muito pequeno. Tá? Mas existe empuxo no ar, sim. Tá? Antes que vocês, né, até a gente precisa destacar isso. Tá? Mas o empuxo no ar só vai ser evidenciado, tá, quando o objeto que tu está trabalhando, que tu está fazendo experimento, que tu está analisando, que tu está fazendo uma iniciação de análise do fenômeno científica, tá? O objeto tem que ser muito grande. Aí o empuxo no ar aparece. Tipo aquele balão, tá? Balonismo. Quando o balão é bem grande, né? Volume, quanto mais volumoso, essa força de empuxo vai aparecer bastante. Guarda isso, tá? Então, no ar, o empuxo ele vai ser bastante evidenciado, ele vai ser grande, porque empuxo, se é um vetor, se é uma força, tem módulo, tem direção e tem sentido. E é aí que eu quero, então, destacar e chamar a atenção de vocês para um item extremamente importante, né, que é, né, essa análise. Começa a trabalhar que o empuxo é uma flecha, que o empuxo é um vetor, tá? Correto? E esse vetor só se manifesta quando você pega o objeto e você mergulha no fluido, principalmente nos líquidos. Ah, mas por que nos líquidos é mais importante? Porque para líquidos, tanto faz tu pegar um objeto pequeno ou tu pegar um objeto grande, de volume grande, tá? O empuxo já aparece. Nota, eu peguei o exemplo do tijolo. Uma coisa é você segurar o tijolo no ar, certo? Tá? O tijolo pesa, tá? Vamos desprezar o empuxo do ar. Agora, uma coisa é você pegar o tijolo e colocar dentro do tanque com água. Bah, mas ficou mais leve. Por quê? Porque está presente o empuxo do líquido. Então, assim, ó, só vai ter empuxo, só vai aparecer empuxo, certo? Nos fluidos, obviamente, nos líquidos e nos gases, mas a ênfase é no líquido, tá? Se você pegar o objeto, agora sim, agora firma, tá? Porque eu já vou lançar o princípio de Arquimedes, que é a teoria. Só que a teoria é legal, é bacana, só que depois você tem que entender a flecha de empuxo comparando com a flecha peso do corpo, tá? Muito cuidado. Eu disse flecha do empuxo, que é um vetor, tá?
certo? E sendo uma flecha, sendo um vetor, tem módulo, direção e sentido, certo? Ok? Beleza pura? Isso é importante que vocês compreendam, que vocês saibam, né? Que vocês tenham essa ideia, tá? De grande importância, certo? Tá? Então, o empuxo só vai aparecer quando você ou mergulhar o objeto totalmente dentro do líquido, ou quando esse objeto estiver parcialmente mergulhado no líquido. Ah, quando estiver boiando, então? É, exatamente. Tá? Então, agora firma comigo. O empuxo é uma força que vai aparecer toda vez, tá? Toda vez que você ou afundar o objeto totalmente dentro do líquido, tá? Ele vai estar totalmente imerso ou totalmente submerso. Ou quando o objeto estiver flutuando, boiando, certo? Tipo uma boia, certo? Tipo uma rolha, ok? Ou quem tem, sabe, boiar e flutuar, né, na piscina, tá? Sem o auxílio de boias, certo? Então, aí vai estar presente esse vetor empuxo, que vai ter uma direção vertical, vai ter um sentido sempre para cima, tá? Sempre, sempre, professor, sempre, sempre. O empuxo sempre vai ser isso aqui. O empuxo vai ser um vetor, vai ser uma flecha, vai ser uma força, certo? Que vai ter uma direção vertical, já vou explicar por que vai ser vertical, tá? Vai ser sempre de baixo para cima. E o valor do empuxo, como é que vai ser, professor? O valor do empuxo, e aí que vai entrar o princípio de Arquimedes. Então vamos lá, olha só, tá? Vamos dizer, agora vamos enunciar o princípio de Arquimedes, certo? Que o cara tinha que resolver um problema lá, né? A famosa coroa de um rei, tá? O rei suspeitou que a coroa não era de ouro, ele mandou para um cara, né, que fazia a coroa, então a coroa, né, não estava com tanto peso e tal. Bom, eu não vou entrar aqui em detalhe para não alongar muita conversa, mas é importante que vocês entendam, né? E aí então vou fazer essa análise de leitura, porque, né, isso aqui é Arquimedes, é um matemático, é um filósofo, é um físico da época que viveu antes de Cristo. Então vamos ler, né, essa frase dita, né, do Arquimedes. Um fluido em equilíbrio, ou seja, né, o líquido que esteja em repouso. Poderia pegar aqui o meu copo com água, tá? A água está em repouso, está em equilíbrio, tá? Claro que eu estou pegando uma pequena porção de água, poderia pegar um tanque com água, podia ser um tanque bem grandão, tipo uma piscina. Podia, professor? Claro que pode, tá? Certo? Ó, então, um fluido em equilíbrio age sobre um corpo nele imerso ou total ou parcialmente, com uma força vertical orientada de baixo para cima, denominada empuxo, aplicada no centro de gravidade do objeto. Então pensa naquele tijolo, então pensa no centro de gravidade. Centro de gravidade, para quem esqueceu, é como se toda a massa estivesse localizada em uma região, né, gerando então a força, né, a força peso ali, tá? Certo? Gerando a força peso do tijolo. Então, o empuxo vai estar sendo aplicado, esse vetor aqui, ele vai estar sendo aplicado no centro de massa, no centro de gravidade, tá? Então, uma força vertical orientada de baixo para cima, denominada empuxo, aplicada no centro de gravidade do volume do fluido deslocado, cuja intensidade, agora isso aqui é importante. A intensidade é a mesma coisa que o módulo, tá? Cujo módulo vai ser igual, tá? Cujo módulo vai ser igual ao peso do volume de fluido deslocado. Peso do volume de líquido deslocado, ou peso, né, de líquido deslocado, tanto faz, tá? Peso do volume do fluido deslocado. Ah, professor, eu não entendi muito bem. Tá? O empuxo em módulo é igual ao peso. O peso do corpo,
Não é isso, tá? O empuxo, tá? Por definição, pelo princípio de Arquimedes, o empuxo não é o peso do corpo, tá? Por mais que depois vai aparecer ali alguns detalhes, algumas observações, certo? Tá? Mas agora fica comigo, foca, tá? Foca aqui, tá? O empuxo, tá? Pelo princípio de Arquimedes, certo? O objeto, uma vez totalmente colocado no líquido ou parcialmente colocado no líquido, tá? Vai ocupar um espaço que por direito pertencia ao líquido. Tá me entendendo? Começa a trabalhar isso agora, tá? Começa a trabalhar isso, tá? Tu vai pegar o tijolo e vai colocar dentro do tanque. No momento que o objeto vai entrando dentro do líquido, dentro da água, vamos supor, ele vai ocupando o espaço que por direito não é dele. Vai ocupando o espaço que por direito, tá? O espaço que por direito era do líquido. Então, enquanto o objeto, uma bola, pode ser uma bola, tá? Pega uma bola, tá? Certo? E vai colocando essa bola dentro do líquido, tá? Certo? Faz de conta que o meu coraçãozinho aqui, né? Coraçãozinho, correto? Da Rede Marista aqui, ó, tá? Fazendo propaganda, né? Instituição onde eu trabalho, ó. Então, tu vai colocando esse objeto dentro do líquido. Então, enquanto ele vai entrando dentro do líquido, tá? Ele vai deslocando uma porção desse líquido. Ah, mas por que ele vai deslocando uma porção desse líquido? Tá? Sim, porque dois corpos ao mesmo tempo, né, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá me entendendo? Então, se o objeto, se a bola vai entrando, se o coração vai entrando, se no líquido, se o tijolo vai entrando no líquido, tá? Ele vai roubando o espaço que por direito pertence ao líquido. Então tem um volume de líquido que se desloca. Isso é óbvio, né, gente? Eu até vou fazer o desenho ali para vocês, para tipo amarrar bem, né, aqui. Mas se o objeto entra no líquido, tá? Ele rouba o espaço que é do líquido, tá? Então, o peso daquela porção de líquido que vai ser deslocada, isso aí, o peso do líquido que foi deslocado, é que tem a ver com o conceito do princípio de Arquimedes. Sempre, tá? O módulo do empuxo, o valor do empuxo, que agora eu vou escrever aqui para vocês, tá? Ó, o módulo do empuxo, ele vai ser igual ao módulo do peso do líquido ou do fluido, tanto faz, tá? Peso, né, do líquido ou do volume de líquido deslocado. Tanto faz, pessoal, eles podem cobrar peso do volume de líquido deslocado, quanto eles podem pedir peso do volume de líquido deslocado. Tá? Certo? Ah, é a mesma coisa então, prof. Pode ficar tranquilo. Tá? Isso aqui é o princípio de Arquimedes. Tu tá lendo alguma coisa? Aí, ó, eu fiz questão de anotar. Tu leu? Né? Eu escrevi peso do corpo aqui? Não, né? Claro que eu não escrevi, né, o peso do corpo. Tá? Porque o empuxo é isso. O valor do empuxo, a intensidade do empuxo, tudo é valor, intensidade, módulo, tudo é a mesma coisa. O valor do empuxo, tá? O tamanho da flecha de empuxo vai ser igual ao peso do volume de líquido que foi deslocado. Ah, então não é o peso do corpo. Não, não é. Tá? Tira esse cavalo da chuva, professor. Então aí eu tô tendo um pouco de dificuldade, professor. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho, tá? Você sabe que eu sou bem chato para desenhar, para fazer as imagens, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aquela flecha ali, certo? Para não dar nenhum tipo de confusão. Mas vocês sabem que o empuxo tem que ser assim, tá? Vou passar para cá, para vocês não esquecerem
Que a ideia é essa aqui, tá? Isso aqui é meio chato no primeiro momento, pessoal, mas depois vai que eu dote, tá? Não adianta a gente querer mentir, né? Mentir para o aluno, certo? Mas a gente tem que dizer, a gente precisa chamar a atenção, tá? Para esse assunto aqui, tá? Vamos firmar bem essa teoria. Se der para fazer algumas questões, nós vamos fazer hoje, certo? E aí sim, nós vamos terminar com chave de ouro, tá? É importante, né, que vocês saibam bem isso aqui, tá? Bom, gente, está dando uma desfocada, né? Mas a gente, né, sabe que, né, a gente daqui a pouco, né, volta aqui. É que eu estou me mexendo muito, né? Eu estou escrevendo, né, gesticulando bastante, mas então de vez em quando pode dar uma desfocada, mas vamos esperar um pouquinho e a gente vai se organizando. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Faz de conta que isso aqui é um tanque. Aqui nós temos, por exemplo, líquido. Tá? Nós temos líquido nesse nível aqui. Tá? Água. Certo? Nós temos água aqui, tá? Nesse nível, ok? Eu vou deixar um recipiente aqui de espera, tá? Vamos ver se vai, aqui vai atualizando, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui fora, certo? Aqui em termos da minha imagem, ela tá indo legal, gente, tá? Certo? Tomara que ele está estabilizado. Tá estabilizado. Então, pessoal, assim, ó, agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um objeto, vou pegar uma bola, tá? E vou colocar essa bola aqui dentro, mergulhar totalmente essa bola dentro desse tanque aqui, tá? Uma bola que tem um volume V. O volume é muito importante, né, professor? O volume é super importante, tá? Então, se eu pegar essa bola, tá? E mergulhar essa bola totalmente dentro do líquido, certo? Essa bola que tem um volume V e mergulhar totalmente dentro do líquido, veja, essa bola está ocupando um espaço que por direito pertence ao líquido. Então, se a bola entrou aqui nesse espaço onde tinha líquido, estava tudo preenchido, tá? O líquido que se encontrava aqui, ele não pode permanecer naquele espaço ali. Você está me entendendo? Tá? Então, tu tinha água num tanque, numa bacia, sei lá, num balde, tá? E tu pegou uma bola de tênis, agora pensando numa bola de tênis e colocou totalmente essa bola dentro do líquido, tá? Cara, no momento que essa bola entrou aqui, tá? Esse nível do líquido aqui, ó, que está aqui, onde eu marquei aqui, esse nível aqui, ó, que agora eu chamo a atenção de novo para essa flecha preta, esse nível aqui, ele vai subir, sim ou não? Vai, né? Tá? Claro, se o corpo entrou, ele roubou o espaço que era do líquido. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço do líquido. Ou seja, né, se a bola entra, aquele líquido que estava ali naquela região, tá? Esse líquido aqui, ele sofreu um deslocamento subindo e vindo para cá, ó. Só que tu tá pintando em vermelho aqui? O que eu estou pintando em vermelho, meu queridão, tá? Isso aqui, certo? Isso aqui vai ser o líquido que foi deslocado. Isso aqui vai ser o líquido que foi deslocado. Tá? Ok? Certo? Tá? Isso aqui vai ser o líquido
que foi deslocado. Perfeito? Tá, professor, e aí? Aí, tá? Eu quero que agora tu fixe naquilo que está escrito ali, na frase que está aqui, tá? Eu quero que tu enxergue isso, certo? Por uma coisa extremamente importante, tá? Tu sabia? Então, lógico, veio para esse nível aqui, né? Tá? Tu sabia que se eu pudesse pegar esse líquido que foi deslocado, se a gente pegar essa porção de líquido aqui, deslocado, vamos supor que a gente fizesse, né, tivesse uma torneira aqui, ó, tivesse uma torneirinha aqui, tá? Um registro, tá? Se a gente pudesse pegar o líquido que foi deslocado, ou seja, que saiu daquela região, veio para cima, abrindo a torneira e fazendo esse líquido sair né, do recipiente grande e passar para o recipiente pequenininho aqui, ó. Tá? Ok? Mas é só o líquido que foi deslocado, né, prof? Sim. Somente o líquido, né, que saiu desse nível, veio para o novo nível. Se eu fizesse, por exemplo, ele sair dessa região aqui, do espaço grande, né, do tanque grande, e vir para o tanque pequeno, tá? Então ele passaria para cá. Tu sabia que se eu pegar esse líquido que foi deslocado, tá? Vamos supor que aqui é um baldinho, tem uma alcinha aqui. Se eu levasse esse balde que contém o líquido que foi deslocado e levar num aparelho que se chama dinamômetro, ó, se eu colocar aqui, né, pegar o balde, deixa eu tentar fazer o mesmo desenho, obviamente não vai ficar, mas uma aproximação. Então isso aqui é um dinamômetro. Dinamômetro. Tá. Ó, esse líquido que foi deslocado, tá? Ele está contido nesse balde, nesse baldinho, tá? E eu levei ao aparelho medidor de força. O aparelho medidor de força se chama dinamômetro, te lembra? Tá? Pois esse líquido que foi deslocado, ele tem um peso. Tem um peso do líquido. Não conta o peso do balde, tá? Conta-se apenas o peso do líquido. Aqui nós temos o peso do líquido ou do volume de líquido que foi deslocado. Tu viu que eu não estou falando do peso do objeto? Eu quero que tu foque nisso, tá? Eu não estou falando do peso. Eu não estou falando do peso do corpo. Eu estou falando do peso daquela porção de líquido que foi deslocado. Pois isso aqui, numericamente, tá? É o que tu tá lendo lá, ó. O peso do líquido deslocado em módulo, isso em módulo significa que é o valor do empuxo. A quantidade de peso do volume de líquido que foi deslocado, isso em número me diz o que é o empuxo, tá? O empuxo não é, por definição, o peso do corpo. Ele tem a ver com o peso, mas não é o peso do corpo, é o peso da porção de líquido que foi deslocado. Ah, vai ter uma demonstração ali, pelo que eu vi, professor. Sim, mas primeiro, esquece o peso do corpo. Tem o peso, mas não é o peso do líquido, não é o peso do corpo, e sim o peso do líquido deslocado. Tá? Certo? Isso é o valor do empuxo. Ok? Primeira coisa que tem que começar a entrar isso na cabecinha de vocês. Tá? Vamos fazer a demonstração? Para professor, isso é o módulo. Isso é o módulo.
Mas depois vai ter a direção? Sim, vai ter a direção. Vai ter o sentido? Vai. Tá? Mas tu entendeu primeiro? Tem que começar. Tá? Eu sei que é chato isso pra caramba, gente. Tá? Porque a gente sempre, quando pensa em peso do corpo. Porque tem a ver com o peso aqui. Tá? Desculpa. Tem a ver com o peso, mas não é o peso do corpo. E sim o peso do volume do líquido que foi deslocado. O líquido que saiu porque o corpo entrou. Tá? Ah, mas depois a gente vai comparar com o peso do corpo? Sim. Mas agora, firma comigo aqui. Firma, tá? Firma a ideia de que o empuxo tem a ver com o peso do volume do líquido deslocado, tá? Ah, professor, mas o empuxo tem a ver com o volume do objeto, né? Claro que sim, tá? O empuxo tem a ver com o volume do objeto. Foi o que eu já tinha dito para vocês. Já tinha falado para vocês isso. Uma coisa é você colocar uma bola de tênis aqui. Outra coisa é você pegar aquela bola. Vou brincar um pouquinho com vocês. Outra coisa é pegar aquela bola do Kiko. Lembra a bola quadrada do Kiko? Né? Certo? A bola do Kiko, lá do chavinho, né? Certo? Grandona. E tu pegar e colocar a bola do Kiko aqui. Tá? Uma coisa é pegar uma bola, né, de tênis. Outra coisa é pegar uma bola de futebol de campo. Ah, então quanto mais volume, quanto mais volumoso, tá? É o corpo, mais volume do líquido vai deslocar. É isso que tu tem que trabalhar. Tá? O empuxo tem a ver com algo do corpo, sim, mas tem a ver com o volume do corpo. Porque quando o corpo entra no líquido, ele rouba o espaço que pertencia por direito ao líquido. Tá? Então, se a gente conseguir tirar, né, esse líquido que foi deslocado, isso tem a ver com o empuxo. Por isso também, ó, o caso do navio, como é que pode o navio tem um peso enorme, tem peso, né? Porque tem. Como é que o empuxo, como é que o navio ele consegue flutuar em água? Mas é claro, o volume do navio é o quê? O casco do navio, o que é? Grandão. Quanto maior o volume do líquido, né, deslocado, que tem a ver com o volume do corpo, quanto mais volumoso, né, é o corpo, maior é a força de empuxo que vai estar sendo aplicada para cima. Ah, mas então vai sair, né, do líquido. Calma. Mas entendeu que o empuxo tem a ver, né, que o empuxo tem a ver com o volume do objeto, por definição? Entendeu que o empuxo não é o peso do corpo? Que o empuxo tem a ver com peso, mas é o peso do volume do líquido que foi deslocado. Isso é um fato. Isso você precisa saber. Tá? Show de bola? Por que aparece o empuxo? O empuxo, agora eu vou explicar por que essa flecha empuxo aparece. Ah, não, tu já não está explicando? Eu estou. Mas agora eu quero te mostrar as flechas, tá? As flechas que determinam esse vetor empuxo aqui. Cara, quando o objeto, aqui é essa bola de tênis ou a bola de futebol de campo, seja a bola, né, do Kiko ou o corpo da própria pessoa que entrou no líquido, tá? Sim. Uma coisa é uma criança entrando na piscina, outra coisa é um adulto. E se o adulto for fofinho, tá? Certo? Então tá. Então, quanto maior é o volume da pessoa, maior vai ser esse empuxo, claro. Porque o empuxo vai ter a ver com o volume da pessoa, volume do corpo que está entrando no líquido. Só tem empuxo quando o objeto entra no líquido. Tá? Ou total ou parcial. Tá? Certo? Se ligou nisso? Ficou antenadão? Tá. Por que aparece essa flecha empuxo? Então vamos lá. Quando o objeto foi totalmente imerso dentro do líquido aqui, vamos supor, tá, que ele foi totalmente imerso, poderia não ser, poderia estar flutuando,
O objeto entrou dentro do líquido, tá? Totalmente submerso, e ele roubou todo o espaço que está aqui, né? O volume do objeto roubou esse espaço do líquido que estava aqui, por isso que o líquido foi para cima. Pois é. O restante do líquido, ou seja, o resto do líquido, tá? Vai fazer uma vingança. Ah, é? Tu roubou o espaço, né, do nosso amigo líquido, da porção de líquido que estava aqui, tá? Aí o restante do líquido vai aplicar forças de pressão, tá? Tema das forças de pressão tem a ver aqui. Vai ter forças de pressão em todas as direções, em todos os sentidos, tá? Vai ter força de pressão principalmente no topo. Ah, tem nas laterais também, professor? Tem, tá? Mas nessas laterais aqui, não vai contar muito, tá? Mas vai ter forças de pressão em análise bem criteriosa, tá? Na base do corpo e no topo do corpo, no topo do corpo aqui, tá? Que eu chamei de F2, não sei se todos estão conseguindo visualizar, e aqui eu chamei de F1, tá certo? Professor, por que o senhor desenhou mais os vetores maiores aqui embaixo? Claro, né? Quanto maior a profundidade, olha aqui, ó, maior é a pressão. Então, na base do corpo tem mais pressão, logo tem mais força de pressão do que no topo do corpo aqui, tá? A profundidade, né? A altura da coluna de líquido é menor aqui, menor é a força. Então, ó, F2, né? As forças hidrostáticas F2 são maiores do que as forças hidrostáticas de F1. Nas laterais, sabe por que nas laterais nós não precisamos nos preocupar? Nós não precisamos nos preocupar porque estando na mesma profundidade, ó, pega esses dois vetores aqui, ó, esse lateral aqui e esse aqui, tá? Os das laterais, a uma mesma profundidade, tá? Veio? Tá? Estando numa mesma profundidade, nota, tem força que o líquido aplica nesse ponto da bola, aqui do lado esquerdo, tem força de pressão que aplica do lado direito. Esses vetores, eles se anulam aqui, ó. Os vetores na mesma, né, os vetores na mesma altura, tá? Vai acontecer que nem isso aqui, ó, que nem essa bolinha aqui, essa bolinha não, esse coraçãozinho aqui, ó, eles vão se anular aqui, ó, numa mesma profundidade. E aí, então, né, não me interessa as forças de pressão na lateral. Me interessa sempre as forças de pressão, tá? As forças de pressão, né? Ó, na base e no topo. Então, pelo fato do F2 ser maior do que o F1, como tu está visualizando aqui, ó, tá? F2 vai ser maior que F1, isso vai gerar o empuxo. O empuxo, tá? Ele é o resultado da diferença de pressão das forças da base e do topo, sendo que F2 é maior que F1. Por isso que o vetor empuxo sempre vai ser uma força, um vetor que vai ter uma direção vertical, tá? Porque tu vai juntar todos esses vetores F2 aqui, tá? Menos todos esses vetores F1 aqui, tá? E aí, então, as forças de baixo hidrostáticas são maiores do que as forças hidrostáticas no topo do corpo. Então, isso vai gerar o vetor empuxo F2 menos F1. Deixa eu só complementar aqui. F2, ó. Deixa eu colocar para cá, tá? Ó, F2 vai ser maior que F1. Então, o empuxo é a diferença das forças hidrostáticas, das pressões hidrostáticas. Tanto faz eu dizer forças hidrostáticas, F2 menos F1, ou dizer variação de pressão, P2 menos P1. Depende de como tu quer falar. Tu quer falar vetorialmente ou tu quer falar escalarmente, tá?
Então, o empuxo é isso aqui, ó. Por que que aparece o empuxo assim? É vertical para cima. Ah, tu quer dizer então que o corpo vai sair dali de dentro? Ei, eu não disse isso. Tá? Calma. Eu só estou te explicando o que é o empuxo, o vetor empuxo. Ah, mas tu vai dizer para nós por que que o corpo vai descer, vai subir, vai ficar parado? Claro que eu vou dizer. Mas agora eu gostaria imensamente que você entendesse aqui, tá? Entendesse comigo um detalhe importante, tá? Primeiro, para se entender empuxo, que é um assunto bastante complexo, bastante difícil, tá? Eu gostaria que você pudesse entender uma coisa só, tá? Certo? Tu tem o princípio de Arquimedes, tá? Para ter empuxo, tu tem que colocar o objeto dentro de um fluido, em especial a água, tá? Ou tu vai colocar o objeto totalmente dentro do líquido, água, ou parcialmente, tá? Tem que ser água, professor? Não, tá? Pode ser qualquer líquido, certo? Pode ter empuxo no ar? Tem! Mas para aparecer empuxo no ar, tá? Que é, né? Gases, né? O corpo tem que ser muito grande. Agora tu já está entendendo, né? Quanto mais volumoso, maior vai ser o empuxo. Mas para empuxo, por exemplo, no ar aqui, ó, para esse coraçãozinho aqui, cara, aqui o empuxo praticamente é imperceptível, tá? Só se o objeto é muito grande, tá? Se fosse, né, começa, né? Deixa eu pegar aqui para ilustrar para vocês. Sei que sempre eu sei que vocês gostam das coisas. Ó, uma coisa é esse globo aqui, ó. Tá? Aí sim, ó. Outra coisa é esse ar aqui, estando esse globo, né, no ar, aqui começa a aumentar o volume, tá? Aqui, outra coisa, esse coraçãozinho aqui. Ah, então quer dizer que aqui o empuxo já começa a aparecer, claro, tá? Mas mais grande, tá? Muito mais grande, como você diz, né? Sei que isso é um termo errôneo, né? Quanto maior é o empuxo. Tá. Gente, para a gente poder amarrando aqui, tá? Certo essa ideia, essa parte inicial, que a gente vai concluindo depois no próximo segmento, na próxima aula, eu vou finalizar, certo? Até mesmo para a gente compensar o tempo que a gente, né, deixou. Começamos um pouquinho atrasado em função da luz, tá? Da falta de luz, certo? Ó, aqui, pessoal, uma demonstração. Vou precisar de alguns detalhes importantes. Um deles é densidade, massa sobre volume, tá? Eu vou pegar esse volume que está dividido, passar para cá multiplicando. Fica massa, densidade vezes volume. Eu preciso disso aqui, tá? E agora eu vou fazer a demonstração. O módulo do empuxo é igual ao módulo do peso do líquido que é deslocado, tá? Porque a direção é vertical, tu já entendeu isso? Certo? O sentido é de baixo para cima, por causa das forças de pressão, tá? Ou seja, de baixo para cima, ou simplesmente para cima. E agora, para a gente, né, usar aí a fórmula do empuxo, que sempre vai ter que ter uma fórmula para representar o fenômeno físico, tá? Cara, o módulo do empuxo, ou simplesmente empuxo, eu vou tirar as barrinhas aqui, tá? Vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Quem é que é o peso do líquido deslocado? Esse peso do líquido deslocado vai ser a massa do líquido, massa vezes a gravidade, e sendo a massa do líquido que foi deslocado. Isso aqui é a massa do líquido deslocado, tá? Que aqui então eu vou escrever, ó. Eu vou escrever aqui massa do líquido deslocado vezes a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado, tá? Ó, eu vou
Entenderam? Então peguei densidade é massa sobre volume. Esse volume que estava dividindo passa multiplicando para cá. Tá? E aí então fica, né, massa, densidade vezes volume. Mas o que eu estou falando? Estou falando da massa do líquido deslocado. Tá? Que é a densidade do líquido. Eu estou supondo que esse líquido ele seja homogêneo, tá? E vezes o volume de líquido deslocado. Então, no lugar dessa massa do líquido aqui deslocado, eu vou escrever, ó, tá? Eu vou escrever densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Certo? Então, é o que vai aparecer aí, ó. Empuxo sempre vai ser calculado assim. O empuxo vai depender da densidade, vai depender do volume, vai depender da gravidade. Densidade de quem? Essa densidade aqui, ela é a densidade do corpo? Não, essa densidade é do líquido. Eu vou escrever em vermelho para dar mais atenção aqui, ó. É a densidade do líquido. Esse volume aqui é o volume do líquido deslocado. Tá, mas esse volume do líquido deslocado, eu poderia escrever volume do corpo aqui, né, prof? Sim, se o corpo estiver totalmente submerso, sim. Tá? O empuxo tem a ver com o volume do corpo. Tá? E o empuxo, claro que vai depender da gravidade. Tá? Então, tá aqui, ó. Para calcular o empuxo, certo? Desdobrando o princípio de Arquimedes, certo? Ó. Eu tenho uma modelagem matemática, eu tenho uma fórmula matemática para calcular o empuxo. dVg, tá? Certo? dVg. Certinho? Unidade do empuxo, hein, professor? O empuxo, o empuxo, se é uma força, é a força que o líquido aplica, tá? Certo? É a força que o restante do líquido aplica sobre o corpo, porque o corpo roubou o espaço que por direito pertencia ao líquido. Se o empuxo é força, sempre vai ser dado em newtons. Sempre em newtons. Sempre, sempre, sempre. Tá? Não esqueçam disso. Sempre o empuxo vai ser dado em newtons. Gente, o que está faltando? Tá? Nós conseguimos orientar, organizar a vida de vocês, né? Ou pelo menos assim, ó, tirar algumas coisas, porque esse conteúdo ele é meio chatinho. A definição é chata, tá? Porque a gente começa assim, a misturar muito com o peso do corpo. Tu viu que eu não falei do peso do corpo. Eu vou falar do peso do corpo. Porque quando entrar, né, no caso, as condições para um corpo flutuar, tá? Ou para saber se o corpo vai descer no meio aquático. Por exemplo, gente, assim, ó, um peixe que tem a bexiga natatória, ele consegue, né? Por exemplo, a bexiga, ele infla a bexiga ou ele desinfla a bexiga, tá? Para ele poder manter um certo equilíbrio dentro do meio aquático. Então, o peixe, né, que tem a função hidrostática, né, que tem a bexiga natatória. Isso é uma questão muito boa para a prova de Enem, pessoal. Tá? Extremamente importante. Então, foca comigo aqui, ó. Eu vou comparar com o empuxo com o peso do corpo, tá? Quando? Eu vou comparar quando eu estiver me preocupando, né? Tipo com esse peixe aí, que é uma baita pedida para a prova, ciência da natureza, tem biologia, tem física, para saber se o objeto vai descer, ou se ele vai subir, ou se ele vai ficar parado, ou se ele vai ficar flutuando. Se o peixe morrer, por exemplo, ele fica boiando. Tá? Ele vai para o fundo, depois ele sobe, né? Tá? Tudo tem a ver. Tem física, tem química e tem biologia. Então, gente, a gente vai fazer esses comentários, nós temos que fazer esses comentários, certo? Comparando o empuxo com o peso do corpo. Mas agora, o objetivo era firmar, fazer vocês focarem, tá, quanto à ideia do que é o empuxo. Quando que ele aparece, tá? Quando que ele aparece? O empuxo, ele vai aparecer, certo? Quando o objeto estiver
ou totalmente imerso no líquido, ou parcialmente imerso no líquido, certo? E aí, então, obrigatoriamente, nós vamos ter o quê? Tá? Nós temos que explicar a força que o líquido vai aplicar sobre esse objeto, tá? Porque o objeto, com seu volume, com seu espaço, o objeto roubou um espaço que era do líquido. Ah, é? Então vamos supor, né? Ah, é? Tu me roubou o espaço? Tá? Então, o restante do líquido vai aplicar essa força chamada de empuxo. Entenderam? Então, só vai ter empuxo quando você coloca o objeto totalmente no líquido, ou total ou parcial. Então, ele vai roubar. Ele rouba o espaço, o volume de espaço que era do líquido. Então, o empuxo não deixa de ser uma espécie de força vingadora. Ah, é? Tu me roubou? Tá? Então, eu vou te mandar meu irmão empuxo aqui, a te cacar de pau. Tá? Então, quer dizer, o empuxo é uma força vingadora, vingativa. Tá? Ah, eu vou tentar te tirar de dentro do líquido. Só vai o objeto sair de dentro do líquido, tá? Se houver uma comparação. E aí isso vai ser para a próxima nossa aula aí, né? Quando eu estiver comparando o empuxo com o peso do corpo. Mas primeiro, eu precisava fazer você entender, tá? O que era o empuxo. Certo? Direção vertical, sentido de baixo para cima, o princípio de Arquimedes, que o empuxo só vai aparecer quando o objeto estiver totalmente dentro do líquido ou parcialmente do líquido, porque ele vai roubar o espaço do líquido, daí o líquido vai subir de nível. Se eu pegar aquele líquido que for deslocado, como eu fiz ali no desenho, isso tem a ver com o empuxo. O peso do volume do líquido deslocado em módulo é o empuxo. Esse é o princípio de Arquimedes. Certo, pessoal? Um abraço, então. Próximo encontro, a gente está aí para a gente se falar de uma forma muito legal. Até!